Entrou. Opa. Perfeito. Tá em modo apresentação? Tá. Joia, vamos lá então. Então hoje como eu comentei, vou mostrar para vocês, né, a explicação aí do processo do GRO e vou utilizar o passo a passo numa situação ocupacional dentro da construção civil. Eu só tenho meia hora aqui e mais um pouquinho que eu ganhei aqui do Basílio, né, para fazer essa apresentação, então eu vou pegar um caso, né, uma situação dentro da construção civil e explicar essa implantação do gerenciamento de risco ocupacional, tá joia? O gerenciamento de risco ocupacional, ele foi inserido na NR1, né, ele está dentro da NR1, no item 1.5 da NR1, e qual que é o objetivo do gerenciamento de risco ocupacional e do PGR, né? Então, é mostrar de forma estruturada, sistematizada, ações de gestão, né, para você melhorar e ampliar aí a gestão do risco ocupacional, né? Então, ele é basicamente o quê? Ele tem todas as rotinas de prevenção, o foco na prevenção e na saúde e segurança do trabalhador, né, de uma forma sistematizada. Então, você tem requisitos legais ali, onde você vai conseguir implementar essa gestão, perfeito? Essa gestão nada mais é do que o famoso ciclo do PDCA, onde você vai planejar, executar, checar e avaliar. Então, é uma melhoria, é um processo contínuo, né, uma gestão, onde você vai realizar os seus processos continuamente e avaliar o quê? Avaliar se dentro desse meu cenário eu estou tendo uma melhoria no meu processo de segurança e ambiente de trabalho seguro e saudável, né? Então, o objetivo é o quê? Eu tenho um nível de implantação de gerenciamento e, ao longo do tempo, eu vou buscar melhoria nos meus processos, na minha prevenção, né? Atendendo aí continuamente a gestão do risco ocupacional. Então, o GRO nada mais do que isso. Então, nós inserimos na NR1, lá no item 1.5 da NR1, esse gerenciamento de risco ocupacional, que nós falamos de GRO, tá joia? Então, o gerenciamento de risco ocupacional, basicamente, é essa estrutura sistematizada, contínua de processos, né? E esses processos têm que ser executados para garantir aí a prevenção da saúde e segurança do trabalhador. Joia? Então, basicamente, o GRO é isso. E como que é essa sistematização, né? Quais são os processos que fazem parte do GRO e o que é esse programa de gerenciamento de risco que está lá na NR18, que foi colocado na NR18 pelos colegas na construção da norma, né? Então, vamos entender aí o passo a passo do gerenciamento de risco ocupacional, né? Então, vamos entender os seus macroprocessos. O gerenciamento de risco ocupacional, ele é composto por processos de execução, né? E a partir desses processos, eu vou executá-lo conforme a norma preconiza, joia? O primeiro processo existente é a identificação de perigos. Então, eu vou identificar todos os perigos ocupacionais existentes na organização. Perfeito? Então, não é mais aquela visão do PPRA, onde eu só avalio os perigos dos agentes físicos, químicos e biológicos. Eu vou avaliar todos os perigos ocupacionais existentes na organização. Perfeito? Então, ele é uma identificação global de perigos. Eu vou analisar desde aquele piso escorregadio até aquela máquina que eu tenho na obra. Então, eu vou fazer uma análise geral, identificar todos os perigos da organização. Perfeito? Bom, perigos identificados, eu já encontrei onde eles estão, já sei quais são os trabalhadores que estão expostos àquele perigo, então já tenho toda a identificação pronta. Eu faço o próximo processo. Eu vou fazer uma avaliação de riscos ocupacionais. Então, eu vou verificar para cada um dos perigos ocupacionais qual é o nível de risco daquele perigo. Perfeito? Então, nós temos aí o processo seguinte. Para que serve essa avaliação de risco? Eu vou ter um nível de risco. Então, eu tenho ciência daquele momento, aquele perigo, qual que é o nível de risco dele? É alto, baixo, médio, é intolerável? E, a partir daí, eu vou fazer o quê? O processo seguinte. Então, identifiquei o perigo, avaliei o risco, eu vou partir para o controle dos riscos ocupacionais. Então, nós temos aí um requisito que trata do processo de controle dos riscos ocupacionais. Então, aí tenho o quê? Tenho todo o meu gerenciamento nessas três caixinhas de processo, tá? Então, o gerenciamento de risco ocupacional são execuções, são atividades que eu vou executar continuamente, identificar perigo, avaliar risco e fazer um controle dos riscos ocupacionais de maneira contínua, perfeito? Então, são ações contínuas de gestão, isso é o gerenciamento. Agora, o que é o PGR, né? O que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Tudo que eu realizo na minha gestão, eu vou documentar, perfeito? Então, o PGR é um documento que vai comprovar, vai evidenciar a execução dos meus processos, perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Se eu tenho a etapa
dos processos de identificar perigos e avaliar riscos, então, a partir do momento que eu realizei essas etapas, identificar o perigo, encontrá-los, saber qual é o trabalhador que está exposto, e avaliar aquele risco, utilizar a gradação de probabilidade, gradação de severidade, eu vou evidenciar numa parte do PGR que é denominada de inventário de riscos ocupacionais. Esse inventário de riscos ocupacionais é o documento que vai comprovar que eu realizei esses dois processos, que eu identifiquei o perigo, que eu avaliei os riscos, eles vão estar nessa parte do documento do PGR. Tá? Então, nada mais é do que uma evidenciação documental que eu realizei uma gestão. Tá joia? Então, assim, o documento se constrói a partir de processos que eu executei. Então, basicamente é isso. Então, o PGR é um documento, e essa primeira parte do PGR, que é o inventário de riscos ocupacionais, ele pega esses dois processos do GRO. Além disso, né, dentro do PGR, eu tenho um segundo documento que compõe o PGR, que é o nosso plano de ação. Esse plano de ação, ele vai evidenciar documentalmente as minhas ações do controle de riscos ocupacionais. Então, se eu executo ações no controle de riscos ocupacionais, eu vou evidenciar no plano de ação. Então, eu vou descrever no plano de ação as medidas de prevenção que eu vou adotar, que eu vou implementar, que eu já venho adotando. Então, o plano de ação ele tem esse aspecto amplo, que eu vou explicar para vocês na sequência. Então, entendemos, né? GRO são processos, PGR é a documentação que vai evidenciar o meu gerenciamento, tá joia? Então, vamos aí começar, então, pela primeira parte do processo do GRO, que é identificar perigos, tá? Então, vamos aí fazer a identificação dos perigos. Então, a gente brinca, né? Muitas vezes eu trago essa imagem, né, do guarda-chuva, né? O GRO como grande guarda-chuva, porque a função dele é justamente essa, né? É guardar, é proteger todos os perigos ocupacionais existentes na organização. Então, essa etapa de identificar perigo, ela é essencial. É a etapa onde eu vou a campo identificar todos os perigos presentes naquele momento. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou evidenciar se existe uma fonte, um fator de risco, um potencial para causar lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Então, eu vou identificar aquele perigo. Ele está presente ali, eu vou fazer essa identificação. E ele tem que ser um panorama completo, né, de todas as situações de perigos que estão presentes na minha empresa, na minha organização. E a norma é clara, são os perigos que estão internos, e aquelas empresas que fazem serviços externos, também aqueles perigos externos também à organização. Então, isso aí é importantíssimo que seja feito, tá? Então, vamos agora começar aqui no passo a passo, né? Para começar no passo a passo na construção civil, eu trouxe aqui um exemplo, né, de um único setor, né? Não vou tratar de todos os setores de uma obra, mas vou falar da carpintaria, né? Então, vamos olhar para identificar os perigos do setor de carpintaria, né? Então, vamos olhar para a área de trabalho e serviço da carpintaria. Também não vou pegar tudo que a carpintaria faz. Vamos olhar, trouxe um exemplo para vocês aqui. Vamos olhar para essa máquina, né? Então, temos aqui um equipamento, né? E eu trouxe propositalmente aqui um equipamento cheio de perigos, tá? Temos aí uma serra circular de bancada, né? A imagem está aqui para vocês. Então, vamos começar aí o GRO, vamos fazer o gerenciamento de risco ocupacional para esse setor, para essa máquina. Então, vamos olhar e identificar os perigos dela, tá? Então, esse é o exercício aí passo a passo, tá? Então, vamos olhar. Vamos começar a olhar para essa máquina, identificando os perigos, voltado para um evento perigoso. O que é um evento perigoso? É um acontecimento, é uma situação de causar lesões ou agravação do trabalhador. Então, vamos olhar para essa máquina e vamos aí identificar perigos. Não vou identificar todos também, vou identificar só alguns aqui para a gente poder fazer aqui o passo a passo, tá? Bom, temos aí a serra, né? Temos um perigo de corte no disco da serra, né? Então, aí temos perigo aí identificado de corte no disco. Aí a serra está sem as proteções necessárias, né? Então, temos um perigo aí, corte no disco, né? Opa, vamos encontrar mais um perigo aqui, ó, transmissão de força. Temos as transmissões de força e as partes móveis expostas, né? Então, temos aí a identificação de mais um perigo. Partes móveis aí estão expostas e temos a identificação de mais um perigo, né? Lógico que a gente pode aí trazer outros perigos, a parte elétrica, perigos aí de eventos perigosos dos mais diversos. Eu trouxe esses dois aqui para a gente explicar, e também um que a gente acha que, mas o piso é assim mesmo e tal. Não, temos aí mais um perigo, né? Piso escorregadio, mais um terceiro perigo encontrado em relação ao evento perigoso, né? Então, aí, essa parte de evento perigoso, encontramos 3 perigos, identificamos 3 perigos, né? Bom, então vamos agora olhar uma exigência da atividade. A norma fala lá que o perigo também ele aparece em virtude de uma exigência da atividade. O que é isso, né?
Então, quando a gente fala de atividade, tem interação do trabalhador. Então, o trabalhador, ele tem uma função, né, dentro desse setor, dentro dessa máquina. Então, eu vou olhar basicamente para as questões ergonômicas. Então, os fatores ergonômicos, eles são necessários de serem identificados nessa fase dos perigos. Então, vamos olhar para essa atividade do corte da madeira nessa serra? Então, vamos identificar o quê? Opa, eu tenho um transporte manual de carga, né? Tem um perigo aí que o peso excessivo dessa carga pode comprometer, causar lesões ou agravos ao trabalhador, e o perigo está identificado aqui, né? Opa, eu tenho mais um aqui, vamos analisar, olha, esse setor de carpintaria está com uma baixa iluminação. É uma exigência, temos aí uma exigência de atividade de questão ergonômica que tem aí a necessidade de ter uma iluminação adequada para o trabalhador ter uma visão correta do que ele está cortando, no funcionamento da máquina. Então, temos 2 perigos identificados para a exigência da atividade, né? Então, aí temos mais 2. Temos 3 anteriores, temos mais 2 agora. Então, vamos continuar identificando o perigo aí dessa situação da carpintaria, né? Bom, agora vamos fazer uma identificação de perigos voltada para a exposição a agente nocivo, né? O que é uma exposição a agente nocivo? São aqueles agentes físicos, químicos e biológicos. Então, eu vou analisar o que eu tenho aí de agentes físicos, químicos e biológicos nessa situação, nesse cenário que eu estou identificando o perigo, tá? Então, eu vou lá, eu vou fazer o corte da madeira ali na serra, o trabalhador está inserido nele, eu vou observar, tem uma poeira do processo do corte. Então, está identificado um perigo aí, um agente nocivo. Tem um outro agente nocivo, tem um ruído no corte da madeira. Mais um perigo identificado nessa situação que eu estou analisando, né? Então, vejam, eu identifiquei os perigos. Então, o que eu fiz? Eu encontrei a fonte do perigo, né? Já tem uma correlação aí do que aquele perigo pode causar de dano ao meu trabalhador, tá? Então, já tenho essa identificação clara. Já identifiquei, é o carpinteiro, a ocupação que está exposta a esse perigo, é auxiliar de carpintaria. Então, eu já identifiquei o grupo de trabalhadores que estão expostos, a fonte desse perigo. Então, eu já fiz a identificação do perigo. Então, eu trouxe para vocês aí, nesse exemplo, nesse exercício, em torno de 7 perigos identificados. Existem outros? Existem, que vai depender da situação onde está o local que eu estou analisando. Então, identificado o perigo. Então, essa etapa aí eu faço, já estou pronto na indicação do perigo, ok? E o que é importante aí? A gente já ir para campo, né, nesse processo da identificação de perigos, com uma lista referencial de perigos. Eu vou olhar para as novas regulamentadoras e as ANS, elas já vão me dar nortes, né, informações do que é um perigo de trabalho em altura. Bom, eu vou olhar para a NR35, né, ela conceitua o trabalho em altura. O que é um perigo de trabalho em altura? Está lá. Um espaço confinado, o conceito de espaço confinado está na 33. Então, é importante que você vá fazer essa identificação, mas com os perigos já claros, estudados, onde eu vou identificá-los. Então, isso aí é muito importante, tá joia? Então, esse processo é um processo essencial, onde é o início da minha gestão, é a partir desse perigo identificado que eu vou ordenar a estruturação do meu GRO, né? Então, é uma etapa essencial. E uma falha nesse processo de identificar perigo, ele vai, por consequência, deixar falho toda a minha gestão, ok? Então, temos aí os perigos identificados. Agora, vamos para o segundo processo, vamos avaliar os riscos ocupacionais, né? O que eu tenho? Então, o perigo está identificado. Agora eu vou seguir o segundo processo. Eu vou fazer a avaliação dos riscos ocupacionais. Vamos entender o que é essa avaliação dos riscos ocupacionais. O que a norma fala? Que a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados. Então, eu identifiquei o perigo, eu vou agora fazer a avaliação dos riscos, né? E para cada risco identificado, eu vou estabelecer o quê? Um nível de risco ocupacional, né? E esse nível de risco ocupacional, ele é determinado pela combinação da severidade de possível lesão ou agravo com a probabilidade. Então, eu tenho aí um cenário de nível de risco, que é em virtude da severidade e probabilidade. Esses critérios presentes na NR1. Severidade está categorizada lá, e probabilidade também tem o critério lá de probabilidade, tá joia? Então, basicamente, esse é a etapa resumida da avaliação de risco ocupacional. Joia? Rodrigo, você tem falado aí com várias pessoas, né, na área. Eles têm tido algum tipo de dificuldade aí na avaliação correta dos riscos ocupacionais? Vasily, esse processo é o processo de avaliação. O processo de avaliação de risco, acho que é o mais aí, está tendo mais dúvida na sua implementação, né? Como fazer uma avaliação de risco ocupacional? O que é essa avaliação de risco ocupacional? Aí eu só vou avaliar se ocorreu acidente? Não é nada disso. Não, realmente, Vasily, está tendo
uma grande dúvida dos profissionais de segurança do trabalho de como implementar essa avaliação de risco ocupacional, né? Então, a minha ideia aqui é explicar o passo a passo, vou detalhar até um pouquinho mais a avaliação de risco ocupacional, para trazer uma luz aí, né, uma aplicação correta desse requisito da NR1, tá? E como eu comentei, Basílio, a gente tem o quê? É a combinação da probabilidade com a severidade, né? Então, o nível de risco é essa combinação, né? Então, o que eu vou fazer? Para cada perigo identificado, identifiquei um perigo A. Eu vou olhar para a probabilidade dele, vou olhar para a severidade dele, e aí eu vou ter um nível de risco para aquele perigo A, né? Agora eu tenho um perigo B, um outro tipo de perigo. Eu vou olhar o quê? A probabilidade dele, a severidade daquele perigo, e vou estabelecer um nível de risco para esse perigo, que pode ser o mesmo nível de risco do perigo A, ou diferente, depende do seu critério estabelecido, tá? Então, agora vamos entender claramente o passo a passo desse processo de avaliação de risco ocupacional. Isso é importantíssimo, tá joia? Bom, então, o que é o primeiro passo dentro da gestão de risco ocupacional para avaliar o risco? É definir os seus níveis de risco ocupacional. Então, qual que é o nível de risco que eu vou trabalhar? É um nível de risco, 2 níveis de risco? Então, é importante que a organização defina os seus níveis de risco. Eu trouxe exemplos aqui, né, de uma gestão com 5 níveis de risco. Pega o nível de risco crítico, um risco alto, um risco médio, baixo e relevante. Então, essa gestão trabalha com 5 níveis de risco. Isso é estabelecido pela organização, né? Eu vou trabalhar com 3, eu vou trabalhar com 7, com 8, e esse é um critério que a organização vai determinar, né? Eu vejo assim, em termos de gestão de risco ocupacional, né, de no mínimo 3, né, porque 2 níveis de risco é impossível, isso aí não é gestão, é só atenda ou não atenda a norma, perfeito? Então, de 3 níveis de risco para cima, são níveis de riscos adequados, onde você vai conseguir demonstrar a sua melhoria do processo. Eu estava com risco crítico, agora fui para alto, então você vai demonstrar a evolução da sua gestão. Então, a primeira parte é essa, definir quantos níveis de risco você vai trabalhar e qual é o conceito, qual que é o nível desse nível, quais são os tipos de níveis de risco. Trago aí para vocês mais um outro exemplo, né, uma outra nomenclatura. É o risco intolerável, o risco substancial, o risco moderado, risco tolerável e risco trivial. São outros tipos de conceituação, né, também com 5 níveis de risco, que essa empresa vai adotar aí para fazer o seu gerenciamento. Lembrando que isso é só um exemplo, tá, gente? Aqui não está na norma, aqui é critério da empresa de desenvolvimento dos níveis de risco, né? Então, nós temos aí o quê? Definir o primeiro passo. Vou trabalhar com 5 níveis de risco. Todos os meus perigos encontrados, eles vão ser finalizados com esses níveis de risco. Então, se eu encontrar lá risco escorregadio, ele vai estar com nível de risco, dentro desses 5. Se eu encontrar ruído, vou ter que finalizar com esses níveis de risco aqui, já que eu já estabeleci. Tá joia? Bom, então vamos aí ao segundo passo, né? Para cada nível de risco, eu tenho que ter claro qual que é a minha ação de gerenciamento, tá? Então, eu tenho aqui, vou trabalhar com esses níveis de risco aqui, crítico, alto, médio, baixo e risco relevante. Então, quando eu encontrar um nível de risco crítico, qual que vai ser a minha ação de gerenciamento? Então, esse é o exemplo que eu trago para vocês aqui, né? Então, para o nível de risco crítico, olha, eu encontrei um nível de risco crítico. Qual que vai ser a minha ação de gerenciamento? O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido através da execução de uma ação corretiva imediata. Perfeito? Então, isso é uma ação de gerenciamento. Eu encontrei o risco crítico, eu vou tomar essa ação, tá? Independente do perigo que seja, né? Eu estou unificando aqui os meus perigos. Nesses casos, o risco deve ser reavaliado após a execução ou implantação da referida ação. Se não é possível reduzir o risco, o trabalho deve permanecer proibido. Então, ou seja, o que acontece? Estou com um nível de risco alto, crítico, ele é importante, e essa é a minha ação de gerenciamento. Então, para cada nível de risco aqui, eu tenho uma definição de ação de gerenciamento, né? Então, cada um aqui eu vou ter um critério de ação de gerenciamento, que é o segundo passo da minha implantação. Joia? Então, fechamos aqui. Eu tenho os níveis de risco consolidados, tenho minhas ações de gerenciamento prontas, então eu já sei onde eu quero chegar, que eu começo pelo final, na verdade, aqui, né? Definir os níveis de risco e fazer as ações de gerenciamento. Agora eu vou justamente verificar, qual que vai ser a minha ferramenta ou técnica para me avaliar risco? Eu já sei que eu quero chegar naqueles 5 níveis, mas qual que é a metodologia, qual que é a técnica que eu vou utilizar para avaliar risco, né? O que a norma falou? Que a empresa vai escolher a norma e a técnica que melhor aplicar a sua realidade.
existem diversas metodologias, diversas técnicas de avaliação de risco, né? Eu trago para vocês aqui um exemplo da NBR ISO EC 31010, de 2012. Essa norma, ela está ligada aí à ISO 31000, que fala da gestão de risco como um todo, tá? Ela pega a gestão de risco de todas as formas de risco, seja risco financeiro, risco empresarial, né? E ela indica aí, é uma norma específica sobre técnicas para o processo de avaliação de risco, tá? É uma norma importantíssima da gente entender e estudar essa norma, tá? Essa norma, o que ela traz aí no seu conteúdo? Várias técnicas de avaliação de risco, né? E eu trago um resumo dessa BNT, né, onde ela tem lá uma tabela, onde ela consolida todas as técnicas e faz aqui uma classificação, né, entre fortemente aplicável, FA, não aplicável, NA, e aplicável A. Observem a coluna aqui de nível de risco, porque é o que nós queremos, eu quero definir nível de risco. Então, eu vou olhar a metodologia. Olha essa primeira aqui, a Brainstorm. A Brainstorm é não aplicável para nível de risco, ou seja, eu não posso utilizar a ferramenta Brainstorm como para avaliação do risco ocupacional, ela é não aplicável. E eu tenho outras, aqui tem mais de 30 técnicas nessa norma da BNT, então ela me orienta, vamos pegar o índice de risco. O índice de risco, para nível de risco, ele é altamente aplicável. Então o índice de risco, que está descrito na norma, o que é, como fazer, é uma norma, é uma metodologia que eu posso utilizar na minha avaliação de risco ocupacional. Olha a matriz de probabilidade de consequência, é fortemente aplicável. Interessante, matriz de probabilidade de consequência, uma famosa matriz de risco, ela pode ser aplicada para gerenciamento de risco ocupacional. Então, eu tenho aqui um norte, um direcionamento, que a organização vai escolher para definir a melhor metodologia para ela aplicar. Então, o terceiro passo é justamente esse, escolher a ferramenta e a técnica da avaliação de risco. Tá joia? Então, vamos para o quarto passo, né? Agora que eu já tenho os níveis de risco estabelecidos, já tenho a minha metodologia, eu vou olhar para os critérios da gradação de severidade e de probabilidade, tá? E, gente, a norma NR1, ela estabeleceu esses critérios. Então, para a severidade, eu tenho que seguir o quê? O que está na NR1, está lá o requisito 15443, onde ele fala da gradação da severidade. Eu tenho que avaliar a amplitude da consequência de dano ao trabalhador, de lesão à gravação do trabalhador, quantas pessoas estão expostas a esse perigo com essa severidade. Então, eu vou avaliar o critério. Não é um critério que eu vou definir aleatoriamente. Eu tenho que olhar aquela situação. Tá joia? A probabilidade. A probabilidade é a mesma coisa. Eu tenho um requisito da norma, que é 15444, que vai falar o que eu devo olhar para graduar a probabilidade. Então, eu tenho 4 cenários ali na graduação da probabilidade que eu tenho que identificar, né? Um serve para agente físico, químico e biológico, outro serve para questão de exigência da atividade. Então, eu vou olhar qual o perigo que eu estou tratando, eu vou relacionar aí na graduação da probabilidade, tá joia? Então, vamos aí entender e utilizar como exemplo aí o setor de carpintaria, né? Eu vou pegar só 2 perigos identificados lá para a gente trazer aí essa avaliação de risco, tá joia? Então, vamos pegar o primeiro perigo. Então, vamos tratar aquilo lá, lembra que nós identificamos lá partes móveis expostas? Então, tá com a transmissão de força exposta, eu vou analisar. Eu trago aqui uma tabela, também uma tabela de exemplo, tá joia? De severidade, como vou graduar a severidade. Eu tenho aqui 4 critérios de severidade e tenho alguns exemplos de danos associados a essa severidade. Bom, eu olhando para o meu perigo, que é a transmissão de força, partes móveis expostas, eu vou verificar o correto enquadramento nessa tabela de exemplo. Pode causar amputação. Então, essa situação de perigo, ela vai levar o trabalhador a uma amputação. Então, a severidade, no caso aqui, ela tem um peso 4, tá? Então, esse meu critério aqui da amplitude da lesão, né, vai ser uma amputação. Então, eu vou cadastrar ela aqui, classificar ela como peso 4, dentro dessa minha metodologia que eu vou mostrar para vocês, tá joia? Então, primeira etapa eu já atendi, encontrei a severidade. Ela está olhando para o que aquele perigo pode ocasionar ao meu trabalhador. Então, eu vou o quê? Amputações, tá? Muito claro isso, muito evidente aí no perigo identificado, tá joia? Vamos olhar agora, então, para a probabilidade, né? Então, nós temos aí mais um exemplo também, tá? De critérios de probabilidade. O que a norma fala? Que você vai graduar a probabilidade, você precisa olhar para o que a norma regulamentadora define como proteção, como medida de prevenção, perfeito? Então, quais são os meus critérios aqui? Eu coloquei 4 critérios de probabilidade, né?
o critério aqui que eu fiz enquadramento dessa situação de perigo. Medidas de prevenção inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas. Gente, onde estão essas medidas de prevenção? Elas estão na NR12. É a norma que trata de máquinas e equipamentos, é a 12. Temos coisas também na NR18, né, que fala da proteção de máquinas. Então, eu tenho que... vejam que agora eu trago aqui. Eu preciso olhar não somente para a NR1, eu tenho que entender todo o rol normativo e o que as normas regulamentadoras trazem de medida de prevenção para estabelecer a probabilidade, perfeito? Então, a probabilidade aqui é quase certa que essa situação vai levar a uma lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Então, eu estabeleço aqui como quase certo, né, dentro desse critério utilizado. Se tivesse uma proteção, aí eu ia fazer análise. Pô, essa proteção atende a NR12? Eu garanto aí que ela está adequada conforme a norma, ela tem desvio, tem algum problema, tem acesso a dedos ou mãos nessa proteção, então eu vou ampliando meu entendimento aqui da situação que está na norma regulamentadora. Então, a probabilidade é isso, eu tenho que olhar para a norma regulamentadora, ver o que ela prescreve de situações de proteção, e aí sim fazer a classificação de probabilidade, tá joia? Bom, probabilidade peso 4 aqui nessa situação de perigo. Então, vamos lá. Eu trago aí para vocês também, a título de exemplo, utilizei aqui a matriz de risco, né? Então, peguei aí dentro da metodologia da ISO 31010, eu vou utilizar a matriz de risco. Temos o quê? Temos aqui a probabilidade, onde eu encontrei que é um peso 4, e temos a severidade, que eu encontrei lá dentro desse cenário, dentro que eu estou tratando, né, do perigo de partes móveis, um peso 4 para a severidade. Então, o que eu encontrei aqui? Um nível de risco crítico. Vejam só, eu estou com um nível de risco crítico. O que o nível de risco crítico pede de ação de gerenciamento? Eu tenho que paralisar essa atividade e fazer uma ação imediata de corretiva. Não posso permitir o trabalho contínuo nessa situação. É crítico esse meu exemplo, tá joia? Então, é isso que a norma faz com a avaliação de risco ocupacional. Estabelecer um nível de risco crítico a partir desse perigo. Perfeito? Então, cheguei no final desse exercício. Vamos fazer mais um aí para a gente entender melhor, né? Eu peguei agora o ruído, né? O ruído, ele é um agente nocivo, né, que vai utilizar a outra parte da probabilidade, que eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar o nível de exposição dele, né? Então, vamos começar primeiro analisando a severidade do ruído, né? Então, esse perigo de ruído aqui que eu vou analisar. Tem os dois critérios de severidade. Eu vou encontrar aqui, olha, ruído. Perda auditiva induzida por ruído, PAIR. Então, é um exemplo de dano associado. Então, tem uma lesão ou doença crítica, com efeitos irreversíveis e severos ao trabalhador. Peso 3. Então, temos aqui, encontrei a minha gradação de severidade, com peso 3. Perfeito? Vamos olhar agora para a probabilidade. Né? Lembrando também que, mais uma vez, que essa é mais só uma tabela de exemplo para vocês, tá joia? Vamos olhar agora para a probabilidade, então. Qual que é a probabilidade do ruído? Né? A probabilidade do ruído, o que eu tenho que olhar? Qual que é a norma regulamentadora que fala sobre os agentes físicos, químicos e biológicos? NR9, né? Então, na NR9, a determinação dos índices de exposição, do nível de exposição. Ou seja, eu tenho um perfil de exposição quantitativo, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho um perigo de ruído, e o ruído ele tem uma variação quantitativa, eu vou verificar qual que está o nível de ruído, qual que é a dose do ruído para aquela situação. No exemplo citado aqui, só para a gente continuar o exercício, eu coloquei como provável, ou seja, ele está acima do nível de ação, eu tenho aqui uma dose de exposição nessa faixa aqui, peso 3. Então, veja, mais uma vez, eu olho a NR9, olho a minha situação que eu estou tratando, que eu estou analisando, e vou fazer o meu critério de probabilidade. Critério de probabilidade, veja que ele é técnico, né? Eu vou olhar para a norma regulamentadora, vou olhar para a situação que eu tenho lá, que eu estou analisando, perfeito? Bom, então, mais uma vez, já encontrei a severidade do ruído, já encontrei a probabilidade do ruído, mais uma vez aqui como título de exemplo, eu vou olhar para a minha matriz de risco, que é a ferramenta que eu escolhi para avaliação de risco, e vamos lá, probabilidade, nível 3, peso 3, probabilidade para o ruído. Severidade também deu peso 3, ou seja, para esse perigo de ruído no corda-madeira, eu estou com um nível de risco alto. Qual que é a ação de gerenciamento do nível de risco alto? Eu tenho que tomar medidas de controle. Pode ser uma medida de engenharia, uma medida administrativa. Então, eu vou adotar medidas aí de prevenção para esse tipo de perigo, tá certo? Para tentar reduzir esse nível de risco mais para frente. Então, o que nós fizemos aqui? Nós utilizamos uma metodologia que vai avaliar probabilidade, severidade, pegamos o perigo de partes móveis, avaliamos a probabilidade, avaliamos a severidade e encontramos um nível de risco crítico. Isso é uma avaliação de risco ocupacional.
Ruído, mesma coisa. Avaliei a probabilidade do ruído, analisei a severidade do ruído, encontrei para o ruído um nível de risco alto. Termino aí a minha avaliação de risco. Então, a partir de uma metodologia de critérios técnicos, eu peguei o perigo identificado e transformei ele no nível de risco. Esse nível de risco vai estar na sequência no meu controle de risco ocupacional, perfeito? Então, também, mais uma vez, a título de exemplo para vocês aqui, eu consolido aí o meu inventário de risco ocupacional. Então, o que eu trago no inventário de risco ocupacional? Os perigos estão identificados, a avaliação dos riscos ocupacionais que eu fiz, o critério que eu adotei, tá? Então, eu vou consolidar no processo de perigos e avaliação de risco no meu inventário. Né? E aí, temos na norma, na NR1, o requisito 15732, que detalha o mínimo que tem que ter no inventário de risco ocupacional. Então, aquele inventário de risco ocupacional que a NR18 cita lá, ele vai atender o requisito 15732, em termos de exigência do que deve conter no inventário, tá joia? Então, você olhe atentamente esse requisito, são 4 ou 5 alíneas do requisito, vocês vão complementar ele ali. Bom, agora sim, estamos aí, já identificamos os perigos, avaliamos os riscos, vamos então elaborar um plano de ação, né? Então, o que é esse plano de ação, né? O que a norma fala sobre o plano de ação? Que a organização deve elaborar um plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. E ele vai exemplificar, ele vai traduzir tudo que eu tenho na parte do meu processo de controle do risco ocupacional. Eu vou trazer ele num plano de ação, tá joia? Então, esse é construído um plano de ação. Rodrigo, aí no dia a dia, nós estamos percebendo que a maioria dos profissionais, eles confundem, né, cronograma com o plano de ação, né? Você pode esclarecer um pouquinho melhor para a gente isso? A diferença entre os dois? Perfeito, Basílio, esclareço sim. Vamos lá, né? O plano de ação ele é muito mais amplo do que um simples cronograma, né? Observem que a norma ela trouxe que deve conter no plano de ação as medidas para aprimoramento ou as medidas que eu devo manter, tá? Então, no meu plano de ação, o que eu vou definir lá? Se eu tenho uma medida adotada pela empresa, que é um controle na fonte de determinada situação, que tem que passar por uma manutenção, vai estar no meu plano de ação, ó, realizar a manutenção do controle na fonte na máquina tal. Então, isso aí é um plano de ação, ele é muito mais amplo do que só um cronograma, né? O cronograma, ele fala o que fazer, quando fazer, mas eu tenho que ter o quê? Um alinhamento claro, onde eu vou fazer uma ação. Por quê? Porque eu tenho um perigo que eu estou tratando, um risco que está identificado. Então, o plano de ação, ele é muito mais amplo do que um simples cronograma, né? E aí que eu queria detalhar, né? O plano de ação, ele vai falar o que fazer, perfeito? Quem vai realizar aquela ação, quando ele vai ser realizado, o início, o fim, o prazo, como ele vai ser feito, né? Ele vai ser implantado temporariamente, definitivamente, e o mais importante, por que ele vai ser feito? Então, meu plano de ação, ele tem que estar alinhado ao nível de risco que eu tenho, que eu identifiquei na etapa anterior, e esse nível de risco está o quê? Amarrado a um perigo que eu tenho também. Então, um plano de ação, ele vai mostrar tudo para mim, né? Eu tenho esse plano que eu estou agindo aqui, porque eu tenho aquele perigo que eu identifiquei e está com esse nível de risco. Então, ele, na verdade, ele vai concentrar as informações e vai dar uma visão geral da gestão da empresa em termos dos perigos e riscos identificados. Então, eu tenho aí a necessidade de identificar e dar rastreabilidade. Por quê? Eu estou fazendo uma ação porque eu tenho esse cenário anterior aqui identificado. Então, eu tenho que demonstrar isso. Porque não faço uma ação aleatoriamente, né? Eu vou fazer uma proteção X, mas por que você vai fazer isso? Não, tem um perigo que está relacionado a ele, um nível de risco relacionado a ele, né? E a partir desse plano de ação, que eu vou demonstrar que eu fiz uma redução do meu nível de risco, né? Eu vou monitorar, eu vou avaliar aquela ação tomada, aquela implementação. Então, não é só colocar, deve fazer isso e não monitorar. Eu tenho que avaliar a eficácia, a eficiência, a efetividade daquela ação tomada. Então, isso é importantíssimo nesse plano de ação, né? Trago também a título de exemplo para vocês um plano de ação, né? Aqui é um exemplo do plano de ação. Então, eu tenho o quê? Eu tenho toda uma hierarquia de proteção que está na NR1, que é eliminação, controle coletivo, medidas administrativas de organização, proteção individual. Então, essa medida de prevenção, ela está focada em qual hierarquia? Ela vai adotar o controle coletivo. Muito bem, medida de prevenção para o controle coletivo.
Já fez o projeto dela? Ah, tá aqui, o projeto está pronto. Então, vamos implementar? Então, data de início e final de implementação. Opa, implementei. Vamos aferir, vamos verificar se aquela ação realmente foi realizada, se ela conseguiu reduzir aquele nível de risco. Bom, ele foi aferido, realmente ela está pronta, eu fiz uma reavaliação do risco ocupacional, aquilo que estava crítico se tornou baixo, então eu tenho uma aferição de efetividade da minha ação. E tem um responsável por aquela ação. Então, trago aqui, aqui de exemplificação, um plano de ação aí que pode ser implementado para tratar desse requisito da norma. Tá joia? E, basicamente, né, esses processos todos que eu falei, né, eles vão buscar a melhoria contínua do GRO, né, do gerenciamento ocupacional. Ou seja, se eu tenho um plano de ação, eu vou identificar, vou verificar se teve alguma ineficácia daquela ação, ou se teve um acidente do trabalho que ocorreu na empresa. Por quê? Isso são insights que eu tenho que ter para buscar uma reavaliação do risco, um novo plano de ação, uma continuidade nos meus processos de avaliação de risco. Então, isso é importante. Como também o acompanhamento da saúde ocupacional. Há um importante link da NR1 com a NR7, né? Então, isso, o rol normativo hoje, NR1, 7, 9, 18, 17, eles estão harmonizados para a gestão de risco ocupacional. Então, eu tenho que olhar para todo o setor, todo o normativo de segurança do trabalho para implementar a gestão de risco ocupacional. Perfeito? Então, aí, a NR1, ela traz aí essa fundamentação da gestão. Isso que é importante a gente sempre lembrar, né? Então, a melhoria contínua, olhar sempre a NR1, não esquecendo das normas regulamentadoras que complementam aí, que trazem situações específicas setoriais ou de algum período específico. Então, nós temos aí essa melhoria contínua como o norte da gestão de risco ocupacional da organização. Basílio, eu agradeço, termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Rodrigo, eu que agradeço a sua excelente apresentação. Eu tenho certeza que o pessoal aí que está participando são simultaneamente, nós temos mais de 200 pessoas participando agora, nesse momento, né? E estão vibrando aí com essas informações. Você deu uma receitinha de bolo aí, de uma maneira muito prática, muito objetiva, né? Para que todo mundo consiga fazer um programa de gerenciamento, né? De risco adequado, né? E, claro, esse plano, eu sempre falo, ele tem que ser dinâmico, então ele vai cada vez ser melhorado. Se o pessoal usar uma matriz de risco agora que ele acha adequada, depois ele pode melhorar, aumentar isso, né, essa matriz de risco e assim por diante. O importante é a gente começar agora, né, para que em janeiro a gente já tenha, não deixem para a última hora, essa é uma das recomendações que a gente começa a fazer agora, e que em janeiro nós vamos estar com um plano bem avançado já, e funcionando e rodando muito bem, né, todo o PDCA. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado novamente pela sua presença.